Olá pessoal, quero te dar boas-vindas, sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E eu estou aqui para te mostrar como você pode se tornar um expert no pós-cirúrgico de face ou boca em apenas uma sessão para lotar a sua agenda. E hoje aqui nesse vídeo vou te falar um pouco sobre como dar resultados rápidos em pacientes que estão no pós-cirúrgico de face ou boca. Esse segredo ainda ninguém te contou. Você sabia que a alimentação pode acelerar ou retardar o processo de recuperação do paciente no pós-cirúrgico? Você sabia disso? Deixe aqui o seu comentário a respeito ou me mande uma mensagem no direct. Se você gosta desse assunto, fica aqui comigo até o final. Você vai gostar de ouvir o que eu tenho para dizer para você. Essa dica que eu vou te dar aqui eu considero muito importante, pois assim você pode orientar o seu paciente melhor e ele pode dar continuidade no tratamento em casa através da sua alimentação, fazendo que com sua recuperação seja muito melhor e muito mais rápida também. Quero compartilhar aqui com você que uma das coisas que considero mais importantes sobre fidelizar o seu paciente é você sempre ser muito íntegro e verdadeiro. E eu vejo que muitas vezes, muitos profissionais acabam indicando um tempo de tratamento maior que o necessário. Ou ele tenta resolver algo que ele não consegue, que ele não tem conhecimento e experiência. Nunca tive problemas em indicar pacientes para outros profissionais quando eu percebia que aquele assunto não cabia para mim, dentro do meu conhecimento, da minha experiência clínica, da minha capacidade no momento do atendimento. E quando vejo que cheguei no meu máximo que eu podia fazer por aquele paciente, eu sou honesta em dizer para ele que eu consigo chegar até ali. Vejo que isso tem a ver com responsabilidade, associada com a transparência ao meu paciente. E com o passar dos anos, eu percebi que isso me ajudou muito na fidelização e na confiança do meu paciente no meu trabalho. Eu estou te falando isso porque quando o meu paciente pode se tratar de forma segura em casa, eu dou toda a orientação necessária para ele e peço a ele que não fico pedindo, para que ele volte comigo sem necessidade. O fato de você entender sobre o que a alimentação pode ajudá-lo no tratamento em casa, você explicar e orientar o seu paciente, isso acaba gerando mais credibilidade no seu atendimento, além de dar maiores resultados no tratamento pós-cirúrgico de face ou boca. Isso é um plus, é um a mais que eu oriento o meu paciente. Não tem nada a ver com a melhora acima de 70% na aplicação da terapêutica numa primeira sessão que eu faço em sala de atendimento. Mas ajuda demais o meu paciente se ele fizer em casa uma alimentação mais adequada. Considero importante porque além de ajudar o meu paciente, isso me ajuda na fidelização e na credibilidade do meu paciente em relação ao meu trabalho. Esse conhecimento vem da medicina chinesa. Nunca ninguém me falou que essa alimentação é para o pós-cirúrgico. O que eu fiz foi uma associação de conhecimentos com resultados da minha experiência clínica. O maior benefício disso é que realmente são orientações alimentares saudáveis e que acaba beneficiando o corpo como um todo, principalmente nesse momento de pós-cirúrgico de face ou boca. Se você não orientar o seu paciente sobre a alimentação, você acaba não se tornando um profissional diferenciado e perde a oportunidade de fidelizar e ganhar credibilidade do paciente. Claro que você não deve apenas dizer, não coma isso, não coma aquilo. Você tem que saber os fundamentos e o porquê está orientando o seu paciente. Assim ele terá mais confiança em você e você acaba chegando muito mais rápido no seu reconhecimento profissional. Percebo que isso me ajudou e muito na minha satisfação que eu consegui no meu reconhecimento profissional. Vou compartilhar com você sobre alguns casos, mas para que você entenda a importância da alimentação dentro do pós-cirúrgico,
Eu vou te falar algumas coisas que eu vivenciei sobre o impacto da alimentação dentro do nosso corpo. Primeiro vou te contar a minha história pessoal. Já há muitos anos eu tenho uma tendência à formação de pedra nos rins. E quando uma vez, há anos atrás, eu fui fazer uma ultrassonografia de rins, o médico na hora do exame me disse assim: nossa, tem tantas pedrinhas que vou marcar somente as maiores. E eu me lembro que ele me disse que eu estava com 8 pedras em um rim. Eu não me lembro se era no direito ou no esquerdo, e falou que no outro tinha 9 pedrinhas. Nessa época eu já tinha conhecimentos dentro da medicina chinesa, então eu fiz uma dieta. E claro, depois de um tempo de dieta, quis refazer o exame para saber o quanto tinha surtido de efeito no meu corpo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, pois todas as pedrinhas tinham sumido. Sim, todas tinham sumido. Eu estou te contando isso para você ver o impacto da alimentação dentro do funcionamento do nosso corpo. Realmente, aquele ditado popular, nós somos aquilo que comemos, para mim, é bem verdade. Um outro caso que eu quero compartilhar com você, esse é pessoal também, foi uma babá que cuidou da minha filha. Ela não tinha filhos e estava tentando engravidar há 10 anos. Ela me disse que seu marido tinha varicocele, que as chances deles engravidarem eram mínimas, já estavam tentando há 10 anos e nada. E ao trabalhar na minha casa, eu fui vendo os hábitos alimentares dela. E dentro da minha casa, ela não tinha acesso aos hábitos dela, porque ela comia o mesmo que eu comia também. E fui aos poucos orientando ela sobre a alimentação. Final da história, após mais ou menos um ano, ela ficou grávida naturalmente e hoje super feliz com a filhinha dela. Eu tenho alguns casos que eu já tratei sobre outros tipos de patologias, outros tipos de doenças. E eu me recordo que uma vez atendi uma senhora de mais de 80 anos. Ela chegou à minha clínica porque já não estava mais andando. Já tinha passado com reumatologista, neurologista, ortopedista. Ela apresentava muitas dores. E na primeira sessão, quando eu fiz o diagnóstico dela, eu percebi que a causa mesmo, neste caso, era alimentar. Resultado, ela veio apenas uma vez e com a dieta, fazendo a dieta por 2 semanas, ela voltou a andar. Mas agora eu quero te explicar sobre o paciente pós-cirúrgico de face-boca. Eu tenho pacientes que fazem e que não fazem a dieta. E fica bem nítido para mim que os que fazem melhoram muito mais rápido. E a maior parte que fazem vem apenas uma sessão comigo após o pós-cirúrgico de face-boca. E claro, existem aqueles também que não fazem, né? E eles acabam precisando de mais 1 ou 2 sessões. E quando eles retornam, começam a entender melhor a importância de fazer e muitos acabam fazendo. A maneira como nós abordamos e explicamos para o nosso paciente ajuda a convencê-lo sobre a importância da dieta no pós-cirúrgico de face-boca. Deu para você ter uma ideia da importância sobre isso no pós-cirúrgico? Deixe o seu comentário aqui ou me mande no direct uma mensagem. Agora eu vou te explicar um pouco de uma maneira mais técnica dentro dos conhecimentos da medicina chinesa sobre essa parte alimentar. Esse universo sobre alimentos é muito amplo e existe diversas linhas diferentes. Se você já tem algum conhecimento, você pode agregar os seus conhecimentos. E eu vou te passar algumas dicas dentro da medicina chinesa. Vou começar falando para você sobre os 5 elementos na medicina chinesa. Nós temos 5 elementos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. O paciente pós-cirúrgico de face ou boca, ele recebeu anestesia antes da cirurgia. Após a cirurgia, ele foi medicado com anti-inflamatório, antibiótico, analgésicos. Esse excesso de medicamentos acaba inchando mais ainda o corpo do paciente também.
E eu gosto muito de pedir para que os meus pacientes tomem mais água do que eles estão habituados, pois a água ajuda a desintoxicar o organismo dele mais rápido. E na medicina chinesa, esse excesso de medicamentos acaba fragilizando o elemento madeira, então fragiliza o fígado. Então não esqueçam de pedir para o paciente de vocês beberem mais água que o habitual deles. E também o paciente no pós-cirúrgico, ele está num quadro inflamatório. A inflamação na medicina chinesa é um quadro de calor. Então, nós também vamos pedir para que o paciente retire os alimentos com características quentes, né? E também tem os alimentos que são mais inflamatórios. Vou contar aqui para você um caso que eu acabei de me lembrar, que é de uma amiga que estava tentando engravidar. Ela tinha facilidade de engravidar, só que ela acabava abortando a gestação no início da gestação. E ela foi uma médica que trabalhava com uma visão um pouco diferente e pediu para que ela alterasse a alimentação dela. E uma das coisas que ela retirou da alimentação dela foi a farinha branca, porque a farinha branca, os farináceos, eles são alimentos muito inflamatórios. Então, o paciente que está no pós-cirúrgico de face e boca, ele já se encontra num quadro inflamatório. Se ele comer pãozinho, bolo, torta, massas, né, coisas que foram feitas com a farinha, ele vai acabar inchando mais ainda, vai acabar tendo um quadro inflamatório maior ainda, e isso retarda o processo de recuperação dele. Então, no pós-cirúrgico de face e boca, nós vamos também lembrar de alimentos que são inflamatórios e que também têm características quentes. Uma outra coisa que acontece no pós-cirúrgico de face e boca é o edema, o inchaço, né, o excesso de inchaço. E os pacientes, na maior parte, apresentam um inchaço não somente local, eles apresentam um inchaço no corpo todo. Esse inchaço no corpo todo acontece pela própria fragilidade que acontece no corpo com a cirurgia, porque debilita o corpo para que ele se recupere no pós-cirúrgico. O corpo acabou de passar por uma cirurgia, como o próprio excesso de medicamentos também, e depende muito do quadro do paciente também antes da cirurgia, da característica pessoal dele também. Isso tudo acaba influenciando nesse edema, nessa retenção de líquidos em excesso. E na medicina chinesa, esse edema, esse inchaço, essa retenção de líquidos, significa umidade interna no corpo. E essa umidade do corpo, quem tem a função de retirar o excesso da umidade no corpo na medicina chinesa, é o baço, que pertence ao elemento terra. Então, num paciente pós-cirúrgico, nós vamos pensar em retirar alimentos que são inflamatórios, que têm características de calor, que têm características úmidas, né? Nós vamos pensar nesse todo e diminuir ou retirar mesmo a alimentação dele. É muito importante que você oriente o paciente para que ele retire da alimentação dele os farináceos, os açúcares, o leite de vaca e os seus derivados, alimentos que foram fritos, que foram mergulhados dentro do óleo, como por exemplo um bife à milanesa. O bife à milanesa é um prato cheio que faz mal ao paciente, né? Porque o bife à milanesa ele foi empanado na farinha, aí depois ele foi mergulhado dentro do óleo, ou seja, ele tem gordura, ele tem característica úmida e quente. Então, a gente orienta, né, o paciente para que retire os farináceos, o leite de vaca e os derivados,
coisas que foram preparadas com açúcar, então os doces, também o café, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, além da característica quente, ela prejudica o fígado, que foi bombardeado também pelos medicamentos. Nós vamos retirar também o glúten, nós vamos retirar também os embutidos, né? Então, linguiça, salaminho, mortadela. Vamos retirar produtos industrializados, os produtos que têm os antes da vida, né? Produtos com corantes, aromatizantes, acidulantes, conservantes. Nós retiramos isso também da alimentação. O chocolate também, a gente retira o chocolate. Se caso o paciente for chocolatra, ele pode comer um chocolate 70% de cacau para cima, que vai prejudicar menos o paciente. Não pode também o energético, né? O energético também. Então, pimenta também, que tem uma característica quente. Nesse momento do pós-cirúrgico, a gente pede para que o paciente evite esse tipo de alimentação. E eu gostaria de te lembrar que os pacientes que fazem a cirurgia da boca, da ortognática ou extração de um siso de um caso mais complicado, os dentistas orientam os pacientes para que eles tomem sorvete, iogurte, porque a abertura na ortognática, em alguns casos do siso também, mas principalmente na ortognática, a abertura e o fechamento da boca é bastante deficiente. Então, os pacientes o dentista pede para o paciente se alimentar de sorvete, de açaí, de iogurte, de sopinhas, né? Sopinhas que eu falo, aquelas sopas que quando você faz e depois bate ela no liquidificador e vira uma papinha, como se fosse uma papinha para beber, né? Porque fica mais fácil de levar à boca e ingerir. O que acontece? Eu oriento o meu paciente para que ele escolha um sorvete, por exemplo, de frutas, né? E não de chocolate. Porque o de chocolate vai leite, vai açúcar, né? E hoje em dia temos opções de sorvetes de frutas, por exemplo, e que não vão açúcar e nem o leite também, né? Porque às vezes tem o sorvete de coco, por exemplo, que vai o leite, né? Então, o leite de coco pode, mas o sorvete de coco vai o leite da vaca. Então, esses não. Então, você pede para ele fazer uma adaptação na alimentação dele, né? Agora, iogurte, somente se for de origem vegetal. E nas sopinhas, às vezes o paciente acaba fazendo aqueles cremes, né? Creme de legumes. E aí vai creme de leite, vai manteiga, vai leite, né? Dependendo da receita, varia um pouco. Então, eu peço para dar prioridades as sopinhas que foram preparadas com legumes, verduras, com proteínas, né? Carne de vaca, carne de galinha, frutos do mar, peixes, né? E aí bate tudo no liquidificador e ele toma. E eu também peço para que a sopinha que ele tome numa temperatura morninha, não muito quente e nem gelada, né? A medicina chinesa, ela tem uma contrapartida com a visão ocidental na questão do pós-cirúrgico, porque é um local que sofreu um trauma, nessa utilização do quente e do frio. Isso eu avalio o paciente dependendo de como ele está, dependendo do tempo de cirurgia que eu estou fazendo o atendimento, daí a indicação é diferente. Mas, de uma maneira geral, eu entendo a importância das duas visões, e dentro da visão ocidental, o gelado é importante, porque evita que o paciente tenha lesões por hipóxia secundária, de uma maneira mais simples falando. Quando usa o gelo, né,
os vasos eles têm um estreitamento no vaso, então isso evita uma hemorragia. E como também diminui o processo inflamatório, porque causa a vasoconstrição, e a hipóxia secundária seria aumentar o tamanho dessa inflamação, né? Você evita a hipóxia secundária, então a inflamação ela não se espalha, ela permanece no local onde está e ainda o gelo atua dentro dessa inflamação. Mas pela visão oriental, o gelo ele estaria piorando um quadro de estagnação que já existe devido ao trauma da cirurgia. Por isso que eu avalio muito o tempo e o paciente como um todo, e aí dependendo a minha orientação é diferente, ela é adaptada, né? Eu não entro de frente de uma opinião totalmente diferente tanto com o dentista quanto com o médico, eu apenas tento fazer uma orientação onde ele continue com as orientações do médico. Algumas coisas ficam adaptadas, mas não retira nada do que foi pedido pelo médico ou pelo dentista, né? E quero te lembrar que é sempre importante vermos o paciente como um todo, né? Não somente como uma visão isolada, porque quando vemos como um todo e avaliamos como um todo, podemos dar uma orientação melhor para o nosso paciente. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu queria te passar. Eu te agradeço muito por você ter me assistido até o final. Um toque de abraço para você e até o próximo vídeo. Estou esperando por você. Um abraço.